Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem quando encontrarem esse vídeo. Para quem está chegando agora, eu sou a professora Suelen, de Literatura Brasileira, no núcleo virtual do cursinho popular da Uniafro. E aos estudantes da Uniafro, que já me conhecem, e que é para quem eu dedico especialmente essa aula, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos acerca do feminismo, com uma autora que nós já trabalhamos anteriormente, que é a Djamila Ribeiro, e dessa vez com o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Essa aula, especificamente, eu escolhi dividir em 3 momentos diferentes, porque esse livro ele é um pouco mais extenso e os assuntos abordados são muito profundos. Eu pretendo tratar cada tópico com bastante cuidado, né? Então a gente vai dividir esse livro em 3 vídeos, né, que serão apresentados nos nossos próximos encontros, e o de hoje, ele corresponde à aula que estava prevista para o dia 30/8, que foi a nossa última terça-feira. Inclusive, eu agradeço muito a compreensão de vocês por isso. E então, só para recapitular um pouco, a Djamila, ela é uma filósofa, mestra em filosofia, né, pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus Guarulhos, e atualmente ela leciona no curso de jornalismo da PUC São Paulo. Ela escreveu alguns livros, né? Eu vou citar algum deles agora, como por exemplo, o Pequeno Manual Antirracista, Cartas para Minha Avó, Lugar de Fala, que inclusive nós já abordamos esse livro aqui no encontro passado. Inclusive eu já li as devolutivas de vocês, achei muito interessante, gostei muito, igualmente de saber da opinião de vocês, né, sobre os temas que envolvem racismo e feminismo. E ela também tem outro livro, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que nós abordaremos agora. Aqui na foto, que eu acredito que esteja à minha direita, é a Djamila, né, falando numa palestra. E esse é o livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que nós vamos conversar sobre ele nessa aula e nas 2 outras seguintes. Bom, então, Quem Tem Medo do Feminismo Negro é um livro que foi publicado pela primeira vez em 2018, através da editora Companhia das Letras, e a autora é a Djamila Ribeiro, como já foi mencionado aqui. O livro, ele tem... Deixa eu chegar mais pertinho de vocês. Esse aqui, né, que eu já mostrei no slide anterior. Vocês verem de ladinho. E a contracapa, que está aqui na fotinho da apresentação. Então, esse livro ele tem 148 páginas, que elas são distribuídas entre a introdução do livro, diversos capítulos, até as referências finais, né? E então nessa aula nós teremos a oportunidade de passar por todos esses capítulos. Na verdade, como eu vou dividir em 3 momentos, a gente vai ver pelo menos os primeiros 10 tópicos do livro, os primeiros 10 capítulos, certo? E entender, né, também como autora, que também é professora, é importante a gente não perder essa informação de vista de que a Djamila Ribeiro, ela é também uma professora, né? Então, para a gente poder entender o que ela tem para passar para a gente dentro desse tema tão importante, né, que é o feminismo, e dentro disso ela coloca uma especificidade, né, que é o feminismo negro. E ainda ela faz uma pergunta, que é uma provocação, na verdade, né, que é: quem tem medo? É para se pensar, né? Então, nós vamos entender essa estrutura, né, que já aparece desde o título, né, contendo palavras como feminismo, negro e quem tem medo. Então, vou começar uma introdução aqui com vocês, e nessa introdução, a autora ela começa dizendo que o feminismo negro ele não é simplesmente, né, uma luta identitária.
que ela quer dizer com isso, pessoal? Ela está querendo dizer que o feminismo não é uma luta simplesmente, por exemplo, só de mulheres. E também que, no caso, né, o feminismo negro, ele não é uma luta só para as mulheres negras, né? Na verdade, é uma luta de todos, homens, mulheres, pretos, brancos, ou seja, ela está querendo dizer que essa luta é uma luta social, né? Em seguida, ainda nesse capítulo da introdução, ela passa a partilhar dados pessoais da vida dela, no caso, né? Que durante a infância, por exemplo, ela não tinha essa consciência de si mesma, né? Então, a partir de lá de trás, a Djamila começa a resgatar essas memórias, né, pessoais, como, por exemplo, o medo ou a vergonha de levantar a mão na sala de aula para fazer uma simples pergunta para a professora, né? Porque ela sempre, em seguida de levantar a mão e fazer uma pergunta para a professora, ela sempre escutava os burburinhos dos outros alunos dizendo, zombando dela, né? Com preconceitos, tratando ela como negrinha da sala. E sem contar também o isolamento na hora do recreio e o sentimento de se sentir estranha e inadequada em diversas situações dessa época escolar que ela compartilha no livro, né? Ela conta também do constrangimento, né, de ver figuras de mulheres escravizadas nas cartilhas e em seguida ouvir o burburinho dos outros alunos dizendo: olha lá, a mãe da Djamila. E, entretanto, ela também compartilha que na casa dela, ela se sentia super segura para ficar com os cabelos soltos, ela era bastante falante, diferente de como ela era na escola, né? Então, nessa introdução, a Djamila também diz que na infância ela não compreendia o porquê ela se sentia, porque, aliás, porque que o pai dela insistia em dizer, por exemplo, que o cabelo dela era lindo, sendo que todas as outras pessoas, inclusive na escola, zombavam do cabelo dela, né? E ainda escondia objetos, borrachas dentro do cabelo dela, enfim, foi uma situação assim que ela conta que foi muito traumatizante, né? E ela até diz que pensava, mas orgulho? Orgulho de quê? De ser neguinha do cabelo duro? E daí ela compartilha os processos de alisamento do cabelo, que a mãe dela alisava o cabelo dela e das irmãs dela, como isso era um ritual de tortura para elas, né? De sentir o cheiro do cabelo queimando, enfim, tudo isso para ser aceita dentro dos parâmetros eurocêntricos, né? Isso de padrões eurocêntricos, pessoal, nós vamos ouvir falar muito sobre isso, porque tem relação com o fato de que o Brasil sempre quis se parecer com os colonizadores europeus, né? Colonizadores europeus, que são os portugueses, os espanhóis e todo mundo que veio para cá. Então, se a gente for pensar nesse padrão de mulher europeia, por exemplo, a gente pode pensar na mulher alta, magra, branca, loira, de cabelo liso, que já foi parâmetro de beleza para muitos de nós, principalmente em épocas passadas, em publicidades, televisão, novela, filmes e tudo mais, mas que pouco a pouco, né, com muita luta e muita reflexão, esses padrões eles vêm se desconstruindo, né? A Djamila, ela passou por esse processo, e muitos outros também, como a maioria das mulheres pretas, né, desse país. Ela já trabalhou em serviços domésticos, em empresas, sendo que o currículo dela, em muitos casos, era mais. O currículo era melhor do que muitas pessoas que estavam trabalhando nos escritórios, né? E aí, por conta da questão da cor da pele dela, ela ficava nesses empregos do terceiro setor e tudo mais.
Anos depois, ela pôde ter a possibilidade de trabalhar numa biblioteca, e lá ela teve contato com diversas feministas, como, por exemplo, Bell Hooks, Chimamanda e muitas outras que eu já coloquei aqui nas aulas anteriores. E se vocês quiserem recuperar essas referências, basta ir nos vídeos que eu deixei lá no nosso Google Class ou então no meu canal do YouTube, tá bom? Agora eu vou dar um salto aqui no capítulo, onde Djamila continua compartilhando memórias da infância dela, inclusive sobre a iniciação dela no candomblé, quando ela só tinha 8 anos, e por conta da religião, ela teve que raspar o cabelo. E raspar o cabelo expôs muito ela na escola novamente para aquelas crianças, né? Porque existe, né, o preconceito religioso, que novamente é importante a gente lembrar das questões eurocêntricas que eu acabei de citar, que elas não envolvem só padrões de beleza, né? Elas envolvem também padrões religiosos, né? Nosso padrão, por exemplo, no Brasil é o cristão. Então, tudo que tiver fora disso vai ser olhado com olhos de perseguição, inclusive. Bom, mas eu gostaria de também, né, de comentar sobre a passagem da Djamila no ensino superior, né? Porque ela morava em Santos. Santos é uma cidade no litoral paulista, que é relativamente longe de Guarulhos, que é a Unifesp, onde ela estudou filosofia lá, né? E se formou, enfim, conseguiu até concluir o mestrado em filosofia. E a logística disso fez com que ela morasse de segunda a quinta-feira em Guarulhos, e aí com isso ela ficava, né, longe da filha dela, em nome do objetivo dela, que era se formar em filosofia numa universidade importante e tudo mais. A conclusão disso é muito importante, né? Ela conseguiu, ela se formou como mestra, né, nessa universidade. Esse capítulo se chama O Verdadeiro Humor dá um soco no fígado de quem oprime. Já no título a gente consegue identificar de que, na opinião dela, e eu concordo, ela quer dizer que o humor ele não constrange o oprimido, ele constrange o opressor. Mas a gente vai esmiuçar esse conceito que ela coloca aqui já no título durante essa exposição que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Então, nesse capítulo, a autora ela traz, né, essa reflexão sobre o humor, ressaltando a importância de pensarmos nas piadas preconceituosas e sobre quanto isso ofende as identidades e as subjetividades das pessoas pretas, mas não só delas, certo? De muitos outros grupos também. Ela cita até o Danilo Gentili, que se sentiu no direito de chamar um homem de macaco porque esse homem discordou dele em determinada ocasião. Esse tipo de humor, ele que nada mais é do que debochar ou ridicularizar o outro, esse tipo de humor ele causa traumas nas pessoas, né? E aqui ela diz sobre o quanto se sentiu medo de simplesmente sair de casa por ouvir piadas e até mesmo de adolescentes sobre a cor dela, o cabelo dela, por exemplo. Então ela cita um ditado em que as pessoas dizem que é importante rir de si mesmo. Mas aí ela também em seguida questiona: por que eu vou rir de mim? Por que eu vou rir do meu cabelo? E aí ela continua: não é engraçado associar o meu cabelo com produtos de limpeza. Isso de associar cabelo com produtos de limpeza
Existe uma esponja de aço que tem uma marca que se chama Bombril, e as pessoas xingavam, né, outras pessoas de cabelo crespo como cabelo de Bombril. E ela está dizendo justamente sobre isso, que isso não é engraçado, né? Associar o cabelo dela com produtos de limpeza. E não é mesmo. Então, só para resumir esse capítulo, a mensagem que ela quer passar aqui é que não é engraçado ridicularizar pessoas negras. Ponto. E como ela coloca, que o humor não é isento e ele pode carregar discurso de racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, etc. E aí ela cita Enfield, que foi um cartunista brasileiro, né, que dá título a esse capítulo e diz assim: o humor que vale para mim é aquele que dá um soco no fígado de quem oprime. Esse é o capítulo quando opiniões também matam. Nesse capítulo, a Djamila afirmará que é importante, né, um especialista em opinião ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto, especialmente se essa opinião vier do campo jornalístico. Quando alguém aparece com achismos baseado em nada, apenas em sua própria opinião, não tem fundamento nenhum, e isso pode causar vários danos, né? Então, daí ela cita as pessoas que acham que não há racismo no Brasil, e sendo que negros são assassinados todos os dias, e o IBGE, gente, é uma sigla que quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Esse instituto, então, que cuida dos dados e das informações do nosso país. Esse instituto ele aponta, o IBGE, que o assassinato de jovens negros no Brasil é 2,5 vezes maior do que o assassinato de jovens brancos. Segundo o mapa da violência, que foi feito um mapa da violência de 2012, é nisso que ela está se baseando. Outro exemplo de racismo estrutural é o fato de as mulheres negras ainda serem maioria das empregadas domésticas e estarem na base da pirâmide social. Outro exemplo é que a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Então, não dá para dizer que não há machismo estrutural. E aí, a Djamila, ela vai, a partir de todos esses dados que eu acabei de dizer, ela vai dizer: ser crítico é uma coisa, desonestidade intelectual é outra. E aí fica um convite, né, pessoal, de antes da gente opinar em alguma coisa, a gente minimamente fazer uma pesquisa sobre essa coisa, certo? Esse capítulo se chama Seja Racista e ganhe fama e empatia. Então, esse capítulo, a Djamila começa citando o caso da Patrícia Moreira, né, que foi a moça que xingou o goleiro Aranha de Macaco. Não sei se vocês lembram ou ficaram sabendo, teve bastante repercussão na época, né? Esse caso ele foi assim amplamente divulgado, e essa Patrícia, ela ganhou bastante notoriedade na mídia, e a partir da mídia, dessa aparição, toda a mídia quis transformá-la em vítima. Então ela começa citando esse caso. Em paralelo a isso, em 2005, houve o caso de Angélica, uma mulher preta que foi presa por roubar um pacote de margarina no supermercado. E a mídia não deu a mesma visibilidade para a Angélica. Na verdade, a mídia não deu visibilidade nenhuma para a Angélica e nenhum espaço também para que ela se pronunciasse, né? Então, ela roubou um pote, né, de margarina para
matar a fome do filho dela de 2 anos e passou 128 dias na cadeia de Pinheiros, tendo por 4 vezes o pedido de liberdade provisória negado, e foi condenada por 4 anos de prisão em regime semiaberto. Esse caso ele foi menos divulgado que o caso do goleiro Aranha, mas ele existiu. E ela usa esses 2 casos como contrapontos para a gente ver como a mídia favorece as pessoas brancas muito mais do que as pessoas pretas, certo? Bom, em outro momento do capítulo, a autora cita o ator e diretor famoso Miguel Falabella, que foi premiado por uma série que se chamava Sexo e as Negas, na verdade. Sendo que o título por si só, ele já é bastante problemático, né? E ela afirma que o Miguel Falabella, ele não é um homem benevolente por empregar e por dar protagonismo na série As Negras, bem como os senhores de escravo se achavam bonzinhos por não castigar os seus escravos. Vocês entendem isso? Ela questiona quantas apresentadoras negras existem na TV, quantas atrizes, quantas jornalistas. Então, esse capítulo ele serve um pouco para que a gente possa perceber o quanto a mídia, de uma forma geral, dá notoriedade para as pessoas brancas, muito mais do que dá para as pessoas pretas, e o quanto isso é problemático, né? Esse capítulo se chama Falar em Racismo Reverso é como acreditar em unicórnios. Então a gente já sente uma ironia aí, né, pessoal? Se a gente for pensar, unicórnios existem? Então esse capítulo se chama Falar em Racismo Reverso é como acreditar em unicórnios, e só por esse título nós já conseguimos captar a ironia, né, da Djamila. Em outras palavras, ela quer dizer que, com esse título, que racismo reverso não existe. O que seria, né, esse racismo reverso? Esse reverso é, por exemplo, dizer que pessoas brancas sofrem racismo também. Entendem? Porque não existe racismo de negros contra brancos, né? O conceito de racismo, e ela vai conceituar, né? O conceito de racismo é um sistema de opressão, e quando há racismo, há relações de poder. Negros não estão no poder das instituições, como a gente falou no capítulo anterior, né? A gente vê pessoas pretas em novelas, telejornais, enfim, são exemplos, mas existem outros também, se a gente começar a pensar nos espaços de poder. Os negros não estão ocupando esse espaço, né? Então, o conceito de racismo é um sistema de opressão, e quando há racismo, há relações de poder. Negros não estão no poder das instituições. E aí, a Djamila, ela cita que para haver o racismo reverso, precisaria ter existido navios branqueiros, que é uma ironia também ao termo navios negreiros, né, que de fato existiu. Então, precisaria também ter existido escravização por mais de 300 anos da população branca e a negação de direitos para o povo branco. Ou seja, isso não aconteceu. E aí ela continua o raciocínio dizendo, né, que brancos são mortos. Uma pergunta, na verdade, ela faz: brancos são mortos por serem brancos? Respondam vocês, né? Brancos são seguidos por seguranças em lojas? Esses são só alguns exemplos que existem, mas ela poderia citar tantos outros para explicar o porquê o racismo reverso não existe. Esse capítulo se chama As Diversas Ondas do Feminismo Acadêmico.
inclusive, para quem tiver oportunidade de ler esse livro e se deparar com esse capítulo, poderá se lembrar de uma outra aula que eu apresentei aqui para vocês, sobre o livro da Márcia Tiburi, que se chama Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos. Vocês estão lembrados? Que também vocês podem encontrar lá no nosso Google Class e aqui também no meu canal no YouTube. E eu estou dizendo isso porque, além de ser um exercício importante de revisão, é interessante que a gente perceba o quanto os livros dessas autoras dialogam, né? Porque o assunto basicamente é o mesmo, né? Feminismo. Claro que a Djamila vai fazer o recorte do feminismo negro, que tanto nos interessa e tudo mais. Mas os assuntos, portanto, as teorias, elas dialogam. Isso é interessante de perceber. Então, bom, nesse capítulo a Djamila ela faz um panorama, né, histórico sobre o movimento feminista no Brasil, desde o século XIX, com o que foi chamado de primeira onda, que a gente já conversou sobre isso nos vídeos anteriores, né? E essa primeira onda ela tinha pautas como, por exemplo, o direito ao voto e a vida pública que as mulheres não tinham, né? A segunda onda teve início em 1970 e teve uma grande importância para o debate, né? Porque foi uma época que estava acontecendo o período de ditadura militar no Brasil e esse grupo era um grupo formado sobretudo por professoras universitárias. Então, no Brasil, o feminismo negro ele passou a ganhar força a partir dessa mesma década, né? A terceira onda, ela teve início nos anos 90 e ela foi alavancada por Judith Butler, que é também uma feminista que já foi citada aqui em aulas anteriores e vocês poderão recuperar essas aulas, como eu já disse, tanto no Google Class como no meu canal do YouTube. E que ela também aparece no livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, né? Bom, a Judith Butler, ela tem um conceito bastante divulgado, né, e estudado, que diz respeito ao fato de uma mulher não nascer mulher, ela tornar-se mulher. Eu já expliquei isso nas aulas anteriores, mas só para recuperar um pouco, né? Esse conceito, o que ela quer dizer com isso é que ser mulher não acontece quando você nasce, é uma construção. Isso acontece durante os anos da tua vida, entende? Então, você não nasce, você se torna mulher. Esse é basicamente a síntese, né, desse conceito. Bom, chegamos ao último capítulo desse primeiro bloco, né, da sequência de 3 vídeos que eu vou fazer sobre esse livro, e esse capítulo se chama Mulher Negra Não é Fantasia de Carnaval. Aqui, a Djamila ela começa dizendo sobre as pessoas que se fantasiam, né, de pretas, com perucas, pintando o rosto de preto, colocando perucas afro, passando batom vermelho de forma exagerada para aumentar o tamanho dos lábios, etc. E assim ela coloca um termo que se chama blackface, né? Blackface começou com homens brancos pintando os rostos de preto e reforçando estereótipos racistas em relação ao povo preto. Atores americanos brancos faziam isso e, para além de ridicularizar, eles ainda tiravam espaço dos atores pretos de ganharem a cena, né? Então, se pintar de negro, além de ser ofensivo, não tem graça nenhuma. E é esse. E se é engraçado, né? É engraçado para quem? É engraçado por quê? Importante a gente refletir sobre isso. Eu acho que esse capítulo ela convida a gente para justamente para essa reflexão. Bom, pessoal, até aqui o livro
e a autora, né, nos deram uma introdução ligada com o título e o tema principal, né, que é Quem tem medo do feminismo negro. O próximo vídeo ele será dedicado aos próximos capítulos, que inclusive a continuidade é um capítulo que dá nome ao livro, né? Justamente se chama Quem tem medo do feminismo negro. E nesse intervalo entre um vídeo e outro, eu quero propor que vocês façam reflexões, né? Sobre as mulheres negras que vocês conhecem, as mulheres pretas que vocês são, as mulheres pretas que fazem parte da jornada de vocês, né? E o quanto e quais espaços, né? Essas mulheres ocupam dentro da sociedade, né? Elas estão em espaço de poder? Não estão? Então, acho importante essa reflexão para a gente olhar para si também, sabe? Tanto a gente sendo mulher branca quanto mulher negra, né? Bom, por enquanto é isso. Eu desejo que vocês fiquem bem, lembrando que a pandemia não acabou, mas as vacinas já estão aí, então, por favor, se vacinem. Outra coisa que eu quero dizer, que eu não posso terminar esse vídeo sem falar sobre isso, é que em menos de 30 dias nós teremos eleições presidenciais, de governadores, e, enfim. E o que eu quero dizer é que se alguém ainda tiver em dúvida sobre quem votar ou cogitar votar no Bolsonaro, eu peço que, por favor, vocês me procurem para a gente conseguir trocar uma ideia, certo? Porque o nosso futuro depende dessa eleição também. Então, me coloco super disponível, podem escrever para mim no canal do YouTube. Eu também estou nas redes sociais, só procurar por Suelen Santana no Instagram, no Facebook, enfim, e no nosso Google Class eu vou ficar atenta a isso. Podem me chamar, a gente vai trocar essa ideia, tá bom? Agradeço então a atenção de todos, todas e todes até aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana e vamos nos falando. Obrigada por tudo. Beijão.